sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, em que pedimos a presença do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo que quer restaurar e vem restaurar a nossa vida. Esta noite o Evangelho vem nos trazer uma grande verdade, que nem sempre a nossa vida é um mar de alegrias. Nem sempre as coisas dão certo como a gente espera. Quase muitas vezes a gente se depara com situações que muitas vezes nos deixam tristes. Muitas vezes nos trazem marcas dolorosas e profundas. E esse evangelho que eu quero ler para vocês, Jesus vem dizer um pouco disso. Destas vezes que muitas vezes atravessamos e passamos por estas agruras, por estas dificuldades. Ele diz assim: em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. É justamente uma grande verdade, né? Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós passamos por lamentos e, ao contrário, muitas vezes as pessoas ficaram felizes com o nosso sofrimento. É duro dizer isso, mas você vai dizer, mas existe isso, César? Existe. Existem pessoas, porque o mundo, ele é feito da realidade e também, com certeza, nessa realidade do mundo nós vamos encontrar isso. Alguns que riem enquanto alguns choram. Então, Jesus diz, e é verdade, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. Nós podemos lembrar a cena da crucificação de Jesus. Enquanto Jesus injustamente passava por aquele sofrimento na cruz, ele era zombado por aqueles que ali estavam. A maioria aí não levou a sério a cruz, a coroa de espinhos. Na verdade era uma sátira a um rei. Escrever lá naquela placa, Jesus Cristo, Rei dos Judeus, era uma provocativa. Era realmente um momento em que Jesus estava passando por essa cena. Um que sofria e outro que zombava, que alegrava. Tem muitas pessoas que são realmente nesse mundo insensíveis. Nós nos deparamos com situações, né? Eu até me lembro uma coisa assim, uma situação que eu atravessei. Eu senti na pele isso. Eu estava em São Paulo, fui almoçar, né? E eu cortei um pedaço de carne um pouco maior do que devia, né? E na hora de engolir, parou. A única coisa que eu me lembrei na hora, né, era assim: Senhor, obrigado porque eu comunguei hoje, mas eu estou indo. Né? Porque eu via não, a minha vista ia escurecendo, né, as minhas mãos iam formigando, já não tinha mais ar. Parece que estava desligando uma TV. Só via Daiane, mas a voz dela cada vez mais no fundo, pulando.
Só que daí Deus, na sua infinita misericórdia, o garçom veio por trás e me deu um murro na costa. E tudo se libertou, né? Mas o interessante é que onde estava comprando aparelho de som para a comunidade, em São Paulo. O restaurante estava cheio. Ninguém se levantou para prestar uma ajuda. Ninguém se levantou para prestar uma ajuda. Infelizmente, né, é uma estatística que a gente vê hoje, né? Cada um quer cuidar do seu. Ganhou, vivas e alegria. Muitas vezes não importa se o outro está sofrendo ou se está chorando. O mundo cada vez mais ele vai se tornando insensível. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você nesta noite, a palavra de Deus quer nos dizer, que nós não podemos ser assim. Nós devemos, né, e esse ano nós comemoramos o ano da misericórdia, nós estamos dentro do ano da misericórdia, né? E a passagem que me toca muito quando fala da misericórdia é: estive com fome e me deste de comer, estava nu e me vestistes, estava com sede e me deste de beber, estava preso e foste me visitar. E aí para frente. O que é isso? É sinal de alguém que não se preocupa só com ele, mas se preocupa com o outro. O mundo hoje é diferente. Cada um para si e Deus para todos. Já ouviu esse ditado, né? Mas não é prática do Evangelho. A prática do Evangelho era justamente isso, né? Eu não só pensar em mim, mas eu pensar em outro. Estava com sede e me deste de beber. E por causa disso, porque o mundo já não se preocupa, porque antigamente, né, não é do meu tempo, mas é do seu tempo. Quando o vizinho fazia um bolo diferente, ele cortava um pedaço e levava para outro vizinho para experimentar. É ou não é? Né? Ou se não, deixava um pedaço para o parente. Agora, cada um para si, bobear. Então, isso é a prática desse mundo hoje. Nós não vivemos muitas vezes, e isso é prática do Evangelho. Você vai falar do bolo? Sim, eu vou falar do bolo porque é uma prática do Evangelho. É a partilha. É a partilha. E quero louvar a Deus porque tem muita gente boa nesse mundo, mas nós precisamos nos unir com essas pessoas. E sermos realmente, né, aqueles que não se preocupam somente conosco, né? Por exemplo, nós missionários, que nós temos voto de pobreza. Então, eu estou aqui vestido hoje, por quê? Porque tem pessoas que não pensam só nelas. Vem que tem uma roupa que está boa ainda, vem e doa pra gente. Tem gente que não nem liga. Eu conheço uma pessoa que no guarda-roupa dela tem roupa do ano de 1950 ainda. E não doa para ninguém. Se você achar lá, você acha propaganda do Drops do Cora no bolso aí, né? Mas não, eu não sei o que é esse Drops, que não é do meu tempo, mas é dos seus tempos aí. Então existe um egoísmo muito grande. E o Evangelho chama a gente a abrir o nosso coração. Ah, mas aquele lá não merece isso. Mas não importa se a pessoa não merece ou não merece. Faça a sua parte. Realmente a gente atravessa por tristeza. Mas a gente não pode ficar parado na tristeza. Fala isso pro teu irmão. Faça a tua parte. Não fica parado na tua tristeza, mas faça a tua parte. Porque quando a gente faz a nossa parte,
Quando a gente tem, mesmo sofrendo, mas quando a gente tem a oportunidade de viver a caridade, a partilha, o mínimo que você possa ajudar o outro, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma acolhida, um amor, isso vai encher o teu coração e a tristeza vai embora. Eu garanto isso para você. Por quê? Porque Deus é menor que a tristeza? Vamos fazer essa pergunta. É menor que a tristeza, Deus? Não. Então, quando eu começo a colocar Deus dentro da minha vida, quando eu começo a viver essas pequenas práticas, a tristeza vai indo embora. Por quê? Porque Deus vai entrando dentro da minha vida. Comece por pequenos atos de amor. Faça a tua parte. Vou repetir novamente. Muitas vezes a tristeza vem e quer alojar e cresce no nosso coração. E acaba tomando conta do nosso ser. Mas a partir daí a gente precisa ter cautela. E não deixar que a semente da tristeza, a semente da angústia, vá tomando conta do nosso coração. Eu quero afirmar para vocês que tem muita gente doente hoje da alma, porque não faz nada pelo outro. Quando você vive em função de projetar, de promover esse bem, a tua vida se transforma. Amém? Aí vai continuando assim. E a vez de estar triste, mas a vossa tristeza há de se transformar em alegria. Quando que nós temos essa oportunidade? Vou repetir aquilo que nós dissemos. Quando essa tristeza tem a oportunidade de se transformar em alegria? Quando eu trago Deus, quando eu vivo Deus, quando eu pratico a graça de Deus na minha vida, quando eu convido Deus para chamo Deus para viver na minha vida, quando eu vivo essa prática do amor, o meu coração vai enchendo de amor e não tem mais lugar para tristeza. Amém? Tem muita gente doente porque só fica pensando nele, só fica envolvido nos problemas, só fica na frente da televisão vendo se a Dilma vai sair ou se não vai sair. E que você fica olhando essas coisas, você vai ficando mais doente. É ou não é? Eu só tenho uma alegria no meu coração. Eu não devo esse pecado, eu não votei para o PT. Mas tudo bem, vamos para frente. Eu quero dizer o seguinte: você fica olhando muito para Dilma, olhando para as coisas, olhando para o Cunha agora também, né? Você vai ficando doente. Essas coisas vão tomando conta de dentro do seu coração. E Deus quer encher o nosso coração de alegria. Deus quer encher o nosso coração de vida. Muitas vezes, no lugar da televisão, você conversar, manter um diálogo, visitar alguém, promover o bem para uma pessoa, né? Se você não tem muito para dar, faz um bolo lá, corta metade do bolo, deixa na tua casa e vai levar o bolo para o outro comer lá, um pedaço de bolo. Se for para mim, eu vou ficar bem contente ainda. Mas comece a partir das pequenas coisas. Não deixe o teu coração entrar, porque é isso que a palavra diz. Mas a vossa tristeza há de se transformar em alegria. E eu quero promover essa palavra no coração dos que estão aqui nesta noite. Mas a vossa tristeza, se você está com o teu coração triste, eu quero dizer para você, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Fala isso para o teu irmão, mas a vossa tristeza vai se transformar em alegria. É isso, sabe? É isso. E quando ela transforma a alegria? Quando eu trago Deus para dentro da minha vida. Mas você vai falar assim: César, mas tem aquele lá dentro de casa que é um impertinente, não quer nem saber de Deus. Se ele não quer saber de Deus, traga Deus para dentro de você. Enche o teu coração de Deus. Porque Deus do teu coração ninguém pode tirar. Traga esse reino de Deus para dentro de você. Pode ser que o outro não mude, mas teu coração vai mudar. E eu te dou certeza e te dou garantia disso.
Se você buscar, orar, clamar a Deus, pedir a Deus essa graça, Ele vai dar esta luz, Ele vai invadir o teu coração com essa luz. E o Senhor jamais se separa de nós. Muitas vezes a gente fica apegado a alguns fatos e até assim alguns medos. Acho que eu não vou conseguir. O César está falando, está bonito, mas eu acho que eu não vou conseguir viver isso. Então você vai falar assim: Senhor, dá-me a tua graça. Eu quero isso. Dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça para eu aguentar aquela coisa que está lá dentro de casa, lá que só vive me cutucando. Aguenta. Aguenta, porque você já cutucou muitos outros também. Por que vocês estão dando risada? Porque todo mundo vem falar que os outros cutucam, mas ninguém fala que a gente cutuca os outros também, né? Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer essa transformação. Podem as coisas não mudarem, mas quando o coração nosso se enche de Deus, o nosso coração, a nossa vida vai se transformar. Amém? Eu tenho visto muitas pessoas sendo restauradas pelo poder de Deus. Elas têm que enfrentar os problemas, as dificuldades, mas quando elas se enchem da presença de Deus, é a mesma coisa quando um caminhão-pipa vai lá e enche de água dentro dos reservatórios dele. Aquele caminhão-pipa está cheio de água. Então pode vir a seca que for, pode vir o fogo que for, vai voar água para todo lado, porque ele está cheio de água. Eu quero dizer para você, São Paulo diz, e semana que vem eu vou fazer aqui, nós vamos fazer uma noite dedicada ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar um por um, pedindo a força do Espírito Santo. Tragam as pessoas, porque nós queremos fazer uma noite de Pentecostes mesmo, pedindo o Espírito Santo, a força do Espírito Santo sobre nós. E quando nós pedimos essa água viva que nós cantamos aqui, vem água viva, essa água viva vai encher o nosso coração. E com a força dessa água viva, não há tristeza. Pode vir qualquer tristeza, qualquer dor, qualquer dificuldade, ela vai vir. Mas você vai superar. Por quê? Deus é maior que todas as coisas. Amém? Você vai vencer. São Paulo diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer isso para você: ama a Deus. Seja fiel a Deus, busque a Deus. Faça a experiência de Deus na tua vida. Porque tudo concorrerá para o bem da sua vida. Amém? E que jeito fazer isso, César? Eu quero dizer, eu tenho ensinado isso para as pessoas. Tem gente, não é o caso de ninguém aqui, mas tem gente que reclama de tudo. Conhece gente assim? Conhece alguém assim que reclama de tudo? Aqui não tem ninguém, né? Pergunta se alguém conhece aí, o teu irmão conhece. Conhece alguém que reclama de tudo? Aqui ninguém reclama, graças a Deus. Mas tem gente que reclama tanto, que quando você olha assim, tem um monte de corvinho em cima da cabeça da pessoa. Mas pode ver, quando a pessoa é uma pessoa que reclama, que abraça a tristeza e fica ali naquela murmuração, fica ali. Primeiro, que não resolve nada. Segundo, é que você acaba sentindo que aquela pessoa está pesada. É ou não é? A pessoa fica pesada. Não precisa, pode ser bem magrinho, mas se a pessoa é uma pessoa que murmura, se tem uma casa onde tem palavrão, onde tem, você entra, o negócio está pesado, pode ser todo mundo magrinho, mas fica mais pesado que eu com os meus 120 quilos. Então eu quero dizer para você, nós temos que inverter isso.
E que forma que nós vamos inverter? Abençoando, orando e pedindo a presença de Deus. Abençoando, orando e pedindo a presença de Deus. Graças a Deus que não é aqui. Aqui não tem problema com os padres. Mas lá em Santa Bárbara tinha um padre que eu vou dizer para você. Eita, padre cabeça dura, viu? A gente pegou ele para ajudar uns tempos, porque ele falava, eu não aguento, só fala palavrão, padre. Só xinga e só reclama. E daí eu sei que, enfim, nós atendemos esse padre que estava quase no final do sacerdócio dele. Ele estava quase perdendo a vocação dele, por quê? Porque era um homem amargo. Porque quando a pessoa começa a murmurar, a reclamar, ela vai trazendo essa tristeza para dentro dela. A pessoa vai ficando cada vez mais amarga. Xingava tudo, ninguém aguentava mais na paróquia. O dia que nós chegamos lá, coitado. Eu sei que eu peguei e nós começamos a acompanhar esse padre, orar e pedir, vinde Espírito Santo, ajuda esse padre aqui, né? Não aguenta mais. O povo não aguenta ele. O povo não aguenta ele e ele não está aguentando nem ele mesmo. Porque a gente chega a ficar nesse termo. Quando a gente começa a ficar envolvido com tristeza, dentro de um vale de lágrimas, naquela coisa, nós começamos a nos encher disso. É isso que Jesus diz assim, né? A vez de lamentar e chorar, mas o mundo vai se alegrar. A vez de estar tristes. E é realmente, as pessoas muitas vezes ficam dessa forma. Como Jesus está dizendo aqui. Porém, o que acontece? Nós começamos a rezar, e nós fizemos escala e rezava com o padre todo dia, E a primeira coisa a proposta que nós fizemos é essa. Pare de murmurar, comece a abençoar. Não se permita mais dizer palavrão, não permita mais reclamar das coisas. Não se permita mais isso. Coloca a oração nesse lugar. Dessas coisas. Começa a inverter as coisas. Reza uma Ave Maria no lugar de uma murmuração. Reza um Pai Nosso, um Creio. Ofereça a tua oração para o outro. Mas não murmura. E achei até engraçado, né? Que um dia eu estava com ele de carro, né? E eu sei que um motorista cortou a frente dele, né? Eu falei, pronto, agora vem, né? Ele falou, filho de Nossa Senhora, Deus te abençoe. Eu falei, está convertendo Jesus, está mudando, né? E graças a Deus hoje ele é uma pessoa muito diferente daquilo que ele era. As pessoas olhavam e falavam, ih, padre fulano de tal está aí. A turma, ih, né? Daí o povo já não acreditava, o povo já ia na missa dele para ver se ele tinha mudado mesmo, né? E ele mudou, sabe por quê? Porque inverteu. E nós podemos fazer e viver essa experiência de inverter as coisas. Começa a orar, começa a abençoar, começa a praticar caridade. Vai colocando as coisas de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus dentro. Comece a inverter. Você vai ver como vai mudar a tua vida. Tem muita gente boa que está sofrendo hoje. E na verdade, essas pessoas têm um chamado para servir a Deus. Às vezes para ajudar um próximo, para fazer visita para os doentes, para rezar com as pessoas. Não quer dizer que você vai virar missionário como nós, mas de repente Deus quer você num serviço. Vai lá fazer uma visita no hospital, né? Sei lá, visitar alguém que está doente, né? Conversar, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vem rezar para você. Tem gente que está doente porque não faz isso. E eu quero dizer para você, quando a gente inverte isso, a nossa tristeza vai se transformar em alegria. Amém? E eu quero terminar dizendo isso. Quando a gente inverte, em vez de colocar, tira as nossas coisas, vai tirando. Não dá para tirar tudo de uma vez? Vai tirando aos pouquinhos, vai tirando, mas vai tirando. Não joga sujeira debaixo do tapete, não, joga tudo para fora mesmo. Vai tirando. E deixa a graça de Deus ir tomando conta.
porque você verá a transformação na tua vida. Se tem pessoas difíceis perto de você, comece a abençoar essas pessoas. Ah, mas que jeito, César? Abençoando assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, daí vão mandar você pro saião lá. Não é isso. Mas no teu coração, no teu olhar, porque tem gente que mata com o olho, não tem? Então, no teu olhar você abençoa a pessoa. Eu abençoo. Mas no teu olhar, na tua intenção, do teu coração, né? Não vai lá subir na cadeira e falar, eu abençoo você, cabeça, tá um tiro, né? Não faça isso. Mas no silêncio, né? Na humildade de Cristo, né? Nessa simplicidade do reino de Deus, manifesta isso. Como eu disse para você, tem gente que murmura tanto e fica pesado a presença. Mas do outro lado, quando você encontra com uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vê que a pessoa é diferente. É uma pessoa agradável de você ouvir, conversar, de partilhar. Fica leve. É ou não é? Tem gente que é assim, que traz uma presença de Deus na tua vida. E você pode ser desse jeito também. Enquanto os outros estão fulminando carniça por aí, desculpa o termo, né? Que você seja aquele que vai exalar o perfume do reino de Deus. São Francisco de Assis, eu quero terminar com a memória de São Francisco de Assis nessa noite, que diz assim, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Né? E daí vai indo. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Seja instrumento do reino de Deus. O reino de Deus está dentro do teu coração. Tem gente, né? Não é o caso de vocês aqui, mas tem gente às vezes que a gente atende e fala, ai, eu sou uma podridão, eu não sou um ninguém, eu sou um, né? Tem gente que fala assim, né? Já ouviu? Né? Às vezes você falou, né? Mas faz de conta que não falou. Mas eu quero dizer para você, mais que isso, você é batizado e o reino de Deus está dentro do teu coração. Amém? Você é batizado e o reino de Deus está dentro do teu coração. Você é canal de bênção. Você pode ser essa oração de São Francisco de Assis. Lá na tua casa, no teu trabalho, nos teus amigos, nos teus familiares. Esta presença do reino de Deus. E que a gente possa viver isso. Sair do egoísmo. Deixar a tristeza. E termino dizendo, o Salmo diz, pode a tristeza durar ao anoitecer, mas a alegria virá no amanhecer. Essa é uma promessa de Deus. O mal não tem a última palavra sobre nós. A última palavra sobre nós é a palavra de Deus na nossa vida. A ti honra, glória, louvor e gratidão nos séculos dos séculos.